Olá, Shalom. Aqui é o pastor Rui Nascimento. Estamos dando sequência a esse estudo da carta de Romanos e estaremos entrando então agora no vídeo número 7. Nós analisamos a diferença que existe entre salvação e justificação e agora vamos passar à leitura do versículo 9, o 8 foi onde nós ficamos, então vamos dar sequência a essa leitura. Se você está assistindo a esse vídeo pela primeira vez e não viu os outros, aconselho que veja na sequência, na ordem, a partir do primeiro vídeo, para entender o que é que está sendo falado. Então o versículo 8 nos diz que Deus dará indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à mentira. Pergunta: o que é a verdade? A pergunta que Pilatos fez para Yeshua. Quando o Senhor disse, eu vim, quando ele lhe perguntou, então tu és rei? E ele disse, eu vim para que conheçam a verdade. Pilatos perguntou, o que é a verdade? Ele falou, eu vim para dar testemunho da verdade. Bom, ele lhe perguntou o que é a verdade. Eu pergunto para você, o que é a verdade? Provavelmente você também não vai me dizer o que é a verdade, vai dizer, a verdade é Jesus, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bom, mas você esquece, talvez, que quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava se referindo àquilo que Yohanan, que João falou dele no Evangelho. No início, no princípio era a palavra que estava com Deus e a palavra era Deus. E Yeshua encarnou. Yeshua veio como sendo a palavra do Pai. E, portanto, Ele é a verdade. Porquê? Porque Ele é a palavra do Pai. E Ele disse, as palavras que eu vos falo não são minhas, elas são do meu Pai. Isso fala Ele em João, lá em João, no capítulo 6 e no capítulo 8 também. E fala várias vezes em João. Então, o que é verdade? Bom, para sabermos o que é verdade, precisamos de ir nas Escrituras, precisamos de ir na Torá, precisamos de ir no Tanar, precisamos de pesquisar, de saber o que é verdade. E a verdade não tem grande erro, não. A verdade é assim, está escrito no Salmo 119, versículo 142. O salmista diz, a tua retidão é eterna e a tua lei é a verdade. Bom, então o que é a verdade? A verdade é a lei de Deus. Não há outra verdade. Não há outra verdade. A verdade são os 10 mandamentos. E mais as outras coisas, vários mandamentos que Deus deixa, como regras, como condições, como ensinamentos, como instruções para o povo dele, para que vá bem ao seu povo. Mas a base, a estrutura da verdade são as 10 palavras escritas pelo dedo de Deus, como está mencionado no livro de Shemot, ou de Êxodo. E também está no livro de Deuteronômio, que foi escrito, Devarim ou Deuteronômio, que foi escrito, as 10 palavras escritas nas tábuas de pedra foram escritas pelo dedo de Deus. As primeiras tábuas de pedra foram escritas e quebradas, e as segundas não foram quebradas, porque as segundas eram uma profecia que está anunciada pelo profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 31, onde o Senhor diz que viriam dias que arrancaria o coração de pedra e nos daria um coração de carne, escreveria a sua Torá, os seus mandamentos nos nossos corações, nós seríamos o seu povo e ele seria o nosso Deus. Então, o que está acontecendo hoje, o que está acontecendo com Paulo aqui, é que ele está dizendo que é necessário andar na verdade, é necessário andar na Torá. Só tem uma verdade, é a Torá. Não existe outra verdade. Não há outro jeito de dar a volta às coisas. E Deus dará tribulação e angústia sobre toda a alma daquele que pratica o mal, primeiramente do judeu e depois também do gentio, do estrangeiro. Mas Ele dará glória, honra e paz a qualquer um que pratica o bem, primeiramente o judeu e também os gentios, pois para com Deus não há acepção de pessoas. Nós vemos aqui neste capítulo 2 que o capítulo 7 não pode estar dizendo o que Paulo está dizendo, o que eles dizem que Paulo fala dele.
miserável homem que sou eu, o bem que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer faço. Então como é que ele está dizendo aqui que Deus dará honra e glória àquele que pratica o bem, se eu não consigo fazer o bem? Como é que é possível isso? É lógico que não é possível. Mas é possível em Jesus. Claro, só em Jesus. Só com Ele, só depois de receber o Espírito Santo de Deus é que alguém tem condições de praticar o bem. Porque até aí é impossível. Pode haver tentativas, mas todas vão ser frustradas. E é isso que exatamente Paulo está falando aqui a partir do versículo 12. Todos os que sem lei pecaram, sem lei também morrerão. E todos os que debaixo da lei pecaram, também pela lei serão julgados. Bom, o que é que significa isto? É um versículo que parece estranho, mas não é. Ele está dizendo, olha, os judeus, porque antes ele fala, olha, para os judeus e também para os gentios, porque ele diz, todos os que sem lei pecaram, quem? Os gentios, não tinham lei, não tinham conhecimento da Torá, não tinham nada, então pecaram sem lei, também sem lei, morrerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então, a lei vai julgar aqueles que são da lei. E agora nós vemos um versículo importantíssimo e que nunca é discutido, nunca é apresentado, nunca é estudado, nunca foi apresentado, talvez para você, o versículos 13 e 14 e também o 15. O versículo 13 diz assim, pois que os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ora, o que é que está escrito aqui? Está escrito que aqueles que não praticam a lei não são justos, mas os que só ouvem ela, que no caso são os judeus, eles ouvem, mas não a praticam. Então não vão ter justificação possível. Mas Paulo continua e diz, mas aqueles que a praticam hão de ser justificados. E ele reforça com o versículo 14 o seguinte, quando os estrangeiros ou os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Eles mostram a obra da lei escrita aonde? Nos seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Isso sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por meio de Yeshua HaMashiach, segundo aquilo que eu tenho anunciado, diz Paulo. Ora, veja, vamos analisar passo por passo. Os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei. Eles mostram as obras da lei escritas nos seus corações. Jeremias 31, 33. Aqui está a nova aliança. Isto aqui é a nova aliança. Isto é a graça. Isto é a graça. Aqueles que não tinham lei agora têm escrita aonde? No coração. Mas qual lei? A lei de Deus. A lei de Deus. Porque Deus fala isso em Jeremias 31, 31 diz assim, eis que virão dias que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ele não está colocando gentios, ele não está colocando estrangeiros, ele está falando da casa de Israel e a casa de Judá. Mas quem é a casa de Israel? A casa de Israel são os gentios. A casa de Israel são aqueles que estão dispersos entre as nações, adorando pau, pedra, barro, imagens, mas que são judeus. Eles, judeus não são dispersos de Israel, são filhos de Jacó, que foram dispersos lá atrás. Você quer ver uma coisa onde é que aparecem os gentios? Eles aparecem em 2 Crônicas, no capítulo 15, versículo 9. Eu vou passar lá para ler para você entender o que é que eu estou falando. E o que é que a Torá fala, o que é que a Bíblia fala. Não é o que as pessoas querem falar, é aquilo que Deus fala. Então, o capítulo 15, versículo 9 de 2 Crônicas, tem escrito o seguinte, eu vou ler até o 8 para entendermos melhor. Ouvindo Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se, tirou as abominações de toda a terra de Judá e Benjamim, veja, as duas tribos do sul, Judá e Benjamim, aquela que estava em Jerusalém quando o Senhor Yeshua veio, tá?
E como também as cidades que tomara das regiões montanhosas de Efraim. Renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E o versículo 9 diz assim: Então Asa congregou todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros. De onde? De Efraim, de Manassés e de Simeão, pois de Israel vinham a ele em grande número. Veja, eram as tribos filhos de Jacó, Simeão, Manassés, Efraim. Você lembra que Manassés e Efraim, Jacó disse para José, ao fazer a bênção no final, no seu leito, no encontro final de Jacó com José, ele fez a bênção sobre os filhos de José, que era Efraim e Manassés, e Jacó trocou as mãos na cabeça deles e abençoou o menor, dizendo que o menor seria maior, que era Efraim. Efraim e Manassés, que ficaram de além do Jordão, receberam, assim como Ruben, receberam, e Gad, receberam terras antes do Jordão, profetizando. Aquilo era uma profecia para os gentios, para a Galileia dos gentios, profetizada por Isaías, falando um povo que andava em trevas viu grande luz, Galileia dos gentios, além do Jordão. Essa profecia escrita lá atrás por Moisés, na entrada da distribuição das terras, entrega das terras às 2,5 tribos que ficaram de além do Jordão, é profecia para o tempo do Senhor Yeshua, é profecia para os gentios. Esses gentios eram as 10 tribos do norte, as 10 tribos de Israel, que saíram, foram dispersas pelo mundo, e a maioria deles nunca mais viram uma Torá e ficaram no meio dos povos adorando deuses estranhos, deuses falsos, e isso já está profetizado lá atrás em Deuteronômio, quando Deus mostra para eles que eles serão um povo que será disperso e que andará no meio das nações servindo a deuses estranhos, servindo aos demónios, como está profetizado. E isso bem antes do Messias Yeshua chegar, bem antes de Paulo ter escrito. Isso está escrito em Deuteronômio. Estou aqui à procura. Aonde é que está? Salvo erro, Deuteronômio 4. Acho que é 4. Bom, não estou encontrando aqui, mas eu vou, no próximo vídeo, eu vou trazer o que eu estou falando. Isso já está profetizado lá atrás em Deuteronômio, mas estão em todos os profetas, na maioria dos profetas está profetizado essa dispersão das ovelhas perdidas, que seriam as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o Senhor diz então, Ele os resgatará um por um. Eu vos ajuntarei dentre os meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. Isso é o que ele fala em Ezequiel 11, também quando ele fala que aí ele fará uma nova aliança, em Ezequiel 11, 19. Eles darei um coração novo, um espírito novo, colocarei dentro deles as minhas leis, e eles serão o meu povo. Então, o que aconteceu aqui, o que Paulo está falando aqui, é que essas leis agora foram impressas no coração tanto do judeu quanto do gentio, ou seja, tanto de Judá e Benjamim, quanto das outras 10 tribos dispersas, as 10 tribos do norte. E junto com eles sempre virão os prosélitos, sempre virão os gentios, sempre virão aqueles que vão adorar ao Senhor, que vão querer Deus, que vão buscar Deus. E Paulo fala, porque para Deus não há acepção de pessoas, todos são iguais, não importa se é judeu ou não é, importa que queira guardar as leis de Deus, importa que queira andar nos mandamentos de Deus. Então, Paulo então agora vai falar mais concretamente, agora fica mais claro para quem Paulo está escrevendo, e ele diz no versículo 17: Mas tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão nas trevas, e instrutor de tolos, mestre de crianças, tens a forma da sabedoria e da verdade na lei. Então tu, pois, que os ensinas
não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve roubar, roubas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, roubas o templo? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Veja, Paulo está falando para os líderes congregacionais, que são judeus, que vieram do judaísmo, que se converteram, mas que trouxeram um monte de regras e de instruções e de leis do judaísmo e que querem agora dizer que são melhores que os outros, que são mais santos que os outros, que eles querem ensinar os outros, mas Paulo está dizendo, vocês querem ensiná-los, mas vocês não fazem. E aqui acontece exatamente o que o Senhor Yeshua diz sobre os fariseus. Yeshua diz sobre os fariseus exatamente isso. Que os fariseus estão assentados sobre a cadeira de Moisés. Portanto, obedecei a tudo o que eles falam e vos dizem, mas não façam o que eles fazem. No entanto, esse versículo de Mateus 24, onde o Senhor, 23 ou 24, acho que é 24, onde o Senhor Yeshua, nós não vamos deter sobre ele, mas é importante, uma vez que eu o citei, é importante esclarecê-lo. Esse capítulo que o Senhor Yeshua cita em Mateus 23, quando ele diz para as multidões e para os discípulos que os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés, portanto observai e fazei tudo o que eles vos disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. Isto aqui não foi assim que Yeshua falou. E eu vou entrar nisso provavelmente em outro vídeo, agora não, quero terminar essa explanação, mas Yeshua falou aqui a mesma coisa que Paulo está falando para eles. Vocês querem ensinar eles, mas vocês não fazem por quê? E então ele diz, vocês não fazem porque vocês nunca se converteram. Vocês são líderes, mas vocês nunca se converteram, nunca receberam o Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos analisar, então, a partir daqui, Paulo vai falando para esse povo judeu que tem a Torá, que ensina aos gentios, que ensina nas sinagogas de crentes, mas que não faz. Pregam, ensinam, mas não fazem aquilo que pregam. E o Senhor Yeshua falou a mesma coisa. Porém, o que está escrito em Mateus 23 não é daquele jeito. Não é daquele jeito. E eu vou mostrar isso para vocês depois, que não é desse jeito que Yeshua falou. Não é os escribas e os fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Não é. É quando eles estão assentados na cadeira de Moisés, façam o que eles falam. Quando eles estão assentados. E depois eu vou explicar para vocês o que é isso de quando eles estão assentados na cadeira de Moisés. Muito bem, chegamos no final desse vídeo, vamos para o seguimento. No vídeo este é o vídeo número 7 e darei prosseguimento a esse estudo no vídeo número 8. Até lá, Shalom.